Prezados alunos, damos prosseguimento ao nosso curso de Direito Processual, em que nós temos aí como macro tema o estudo da execução de quantia certa por título executivo extrajudicial. E em nossa última aula, encontrávamos no estudo da penhora. Procedendo a uma relembrança, o que nós vimos na aula passada foi o conceito de penhora, a que se refere a penhora, o que é esse instituto da penhora. Nós vimos também que a penhora ela é realizada em regra assim que termina o prazo de 3 dias a partir da citação para que o executado promova ao pagamento voluntário do valor em execução. Nós vimos também que o artigo 831 do Código de Processo Civil determina que a penhora ela deverá levar em consideração a totalidade do valor principal, isto é, do valor em execução, com a devida correção monetária, com os devidos juros e também incluídos o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e também o valor das despesas processuais. Então, o quantum penhorado, os bens que são penhorados, eles devem ter valor suficiente a garantir o cumprimento de todas essas obrigações. Vimos também que o artigo 832 do Código de Processo Civil limita esse direito de penhora, fazendo com que bens que sejam tidos como bens inalienáveis ou bens impenhoráveis não podem ser objeto de penhora. E vimos, em seguida, o artigo 833 do Código de Processo Civil, que traz para nós o rol de bens que são tidos como impenhoráveis pelo Código de Processo Civil. E hoje nós continuamos a tratar desse tema, falando inicialmente acerca dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis. Imaginem os senhores que um determinado bem é inalienável, um determinado bem é impenhorável. Esse bem não pode ser objeto de penhora. Entretanto, esse bem gera frutos, esse bem gera rendimentos, como por exemplo, um imóvel que é impenhorável, ele gera frutos através do recebimento de aluguel. De repente, ainda no campo dos imóveis, um grande terreno que não pode ser penhorado, lá ocorre uma plantação e essa plantação são frutos daquele imóvel. Então vejam, senhores, que quando nós tivermos uma situação que há bens impenhoráveis e não há nenhum outro bem do executado que possa ser penhorado, é possível, de acordo com o artigo 834 do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos frutos e dos rendimentos desses bens que são tidos como inalienáveis ou impenhoráveis. Então isso é extremamente importante, pessoal. O artigo 834 permite a penhora de frutos e rendimentos de bens que são originalmente inalienáveis e impenhoráveis. Mas isso só pode ocorrer se não houver outros bens que sejam penhoráveis. Ordem de preferência de penhora. Vamos imaginar que nós somos advogados do exequente e nós constatamos que há uma grande quantidade de bens do executado que podem ser penhorados. A pergunta é: qual bem deve ser penhorado? Qual bem que eu vou indicar para ser penhorado? Vejam, senhores, que o artigo 835 do Código de Processo Civil nos apresenta uma ordem de preferência de penhora. Uma ordem de preferência de penhora
que nós vamos verificar daqui a mais ou menos uns 2 slides, que ela não é absoluta, ela pode ser relativizada em algumas situações, mas caso o nosso executado tenha uma grande quantidade de bens penhoráveis, quais serão aqueles que terão preferência a serem penhorados? E o artigo 835 traz esse elenco, traz esse rol de preferência de penhora. Vejam que em primeiro nessa ordem de preferência está dinheiro. Seja dinheiro em espécie, o dinheiro vivo, seja dinheiro aplicado em instituição financeira, ativos financeiros desse executado. Então, se houver dinheiro, ou dinheiro vivo, ou então dinheiro configurado como ativos financeiros aplicados em instituições financeiras, a preponderância, a preferência para a realização da penhora será sobre esse dinheiro. Em segundo lugar, na ordem de preferência, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em cotação em mercado. Então, títulos da dívida pública. E continua. Também, em terceiro lugar, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, como, por exemplo, os valores mobiliários que são emitidos por sociedades por ações. Eles podem ser objeto de penhora? Podem, estão em terceiro na ordem de preferência. Veículos de via terrestre. Veículos de via terrestre estão em quarto lugar na ordem de preferência. Depois, em quinto, bens imóveis. Em sexto, bens móveis em geral. Inciso sétimo, os bens semoventes. Em oitavo lugar, navios e aeronaves. Em nono lugar, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Poxa, Denis, mas as ações de uma sociedade empresária não são, na verdade, valores mobiliários? E se for uma sociedade por ações de capital aberto, nós não teremos cotação em mercado? Vejam que, se tratar de ações de companhia aberta, em que essas ações são vendidas, são alienadas, seja na Bolsa de Valores, seja no mercado de balcão, essas ações vão estar inclusas na hipótese do inciso terceiro desse artigo 834. Caso contrário, elas vão se enquadrar aqui no inciso 9º da ordem de preferência do artigo 834. Também, pessoal, em 10º lugar na preferência, percentual de faturamento da empresa devedora. Nós vamos estudar essa modalidade de penhora, em que parte do faturamento da empresa devedora, da empresa executada, parte do faturamento é objeto de penhora. Em 11º lugar, nós temos pedras e metais preciosos. Em 12º lugar, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Então vejam, senhores, que eu adquiri, por exemplo, um apartamento num negócio jurídico de promessa de compra e venda. Vejam que ainda não se estabeleceu a minha propriedade sobre esse imóvel. No entanto, eu tenho direito de adquirir esse imóvel em razão dessa promessa de compra e venda. Vejam que, se eu for executado, esses meus direitos aquisitivos, que são derivados, que advêm de uma promessa de compra e venda, podem sim ser penhorados. Assim como os direitos de adquirir a posse de um determinado bem, quando esse bem está alienado fiduciariamente. Da mesma forma, esses direitos aquisitivos do executado, que ainda não se configuram como propriedade do bem, eles podem sim ser objeto de penhora.
e outros direitos que existam. Então vejam, senhores, que nós temos uma extensa ordem de preferência para a realização da penhora. Entretanto, nós vamos verificar que esta ordem ela é parcialmente relativizada. Por quê? O artigo 835, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o parágrafo 1º do artigo 835, ele é taxativo ao fixar que, em relação à prioridade da penhora em dinheiro, seja em dinheiro vivo, em espécie, seja de dinheiro contido em instituição financeira, esta qualidade de prioridade da penhora em dinheiro, ela é, em regra, absoluta. Ocorre que, em relação às demais ordens de preferência, em relação aos demais itens, pode o juiz não respeitar esta ordem. Isto é, em razão, por exemplo, de características inerentes àquele caso concreto, o juiz pode, numa situação em que o devedor, o executado, tem bens imóveis e tem bens móveis em geral, o juiz, em razão das características do caso concreto, o juiz pode deferir que seja realizada a penhora sobre esses bens móveis, suprindo a preferência dos bens imóveis. Então pode sim haver uma movimentação nessa ordem de preferência por determinação judicial, levando-se em consideração o caso concreto. A única preferência que não pode ser mexida é a do inciso 1º do artigo 835. Sempre dinheiro em espécie ou aplicado em instituição financeira terá a sua penhora como em ordem preferencial frente a outros bens. O artigo 835, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, trata da substituição da penhora por dinheiro. Imaginem os senhores que eu executado, tenho esta caneta penhorada. Esta caneta foi penhorada e essa caneta tem um valor sentimental muito grande para mim. Eu não quero correr o risco dessa caneta ser adjudicada pelo exequente ou que ela seja objeto de alienação a uma terceira pessoa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse bem penhorado por dinheiro. Isto é, eu vou depositar judicialmente o valor pertinente à avaliação deste bem, afastando dessa forma a penhora sobre o mesmo. Agora, é claro que quando eu for substituir por dinheiro, eu devo substituir pelo valor total da execução, porque senão eu substituo em dinheiro, por dinheiro, esse bem, mas não é o valor em dinheiro suficiente para garantir toda a execução. O que tende a acontecer é ser penhorado de novo esse bem, ser penhorada novamente esta caneta. Então, vejam que o artigo 835, parágrafo 2º, determina que a qualquer momento, desde que seja antes da adjudicação ou antes da alienação do bem penhorado, pode o mesmo ser substituído por dinheiro. E mais, é considerado, para fins de substituição da penhora, são considerados como equiparados a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Então vejam que eu enquanto executado, eu posso substituir um bem penhorado por uma fiança bancária, por uma fiança prestada por uma instituição financeira. Ou então eu posso realizar essa substituição do bem penhorado por um seguro garantia judicial, que é na realidade um produto
que vem sendo aí apresentado e colocado à disposição por empresas seguradoras. Então eu enquanto executado, posso substituir o bem que foi penhorado, posso substituir por dinheiro, por depósito em dinheiro, ou por fiança bancária, ou então por seguro garantia judicial. O que é importante, é inclusive objeto de normatização pelo artigo 835, parágrafo 2º, que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial, para substituírem a penhora, eles devem ser de valor não inferior ao valor do débito acrescido de 30%. Então, o valor da fiança bancária ou o valor do seguro garantia judicial, o valor afiançado ou o valor assegurado deve ser o valor em execução mais 30%. Por quê? Porque a cada mês em que tramita esse processo haverá um aumento a título de juros e muitas vezes a título de correção monetária. Podem surgir outras despesas processuais, razão pela qual, já prevendo um aumento no valor executado, é que o Código de Processo Civil impõe que fiança bancária e seguro garantia judicial para substituir a penhora de um bem devem ter o valor de, no mínimo, o débito, o valor da execução, mais 30%. E também nós já estudamos, pessoal, quando nós apreciamos, estudamos a execução de título executivo judicial, quando nós estudamos o cumprimento de sentença, que há um princípio que é o princípio da utilidade da execução. Por esse princípio da utilidade da execução, não há de se penhorar um bem cujo produto arrecadado numa eventual alienação, numa eventual venda pública desse bem, não seja suficiente sequer para pagar as custas do processo. E o artigo 836 normatiza esse princípio, determinando que não será realizada a penhora quando ficar evidente que o produto da expropriação dos bens, isto é, o produto da venda, da alienação dos bens penhorados, será totalmente absorvido pelo pagamento das custas, não sendo capaz efetivamente de gerar o pagamento do valor executado. Então acontece muito, pessoal, que vai o oficial de justiça ao domicílio, à residência do executado e encontra só caco velho que, na verdade, o valor de venda deles, talvez absorvido inclusive as despesas inerentes a essa venda, não vão mal pagar as despesas processuais e não vão pagar o valor executado propriamente dito. Numa situação como essa, o oficial de justiça, no seu auto, já vai descrever quais os bens que ele encontrou e apontar que o valor do produto desses bens não seriam capazes de pagar, pelo menos o começo, uma parte do valor em execução. Tranquilos até aqui? Vamos prosseguir, pessoal. Do local da penhora, pessoal. Do local da penhora. Qual é a regra geral? A penhora vai ser realizada no local onde se encontra o bem penhorado. Essa regra consta do caput do artigo 845 do Código de Processo Civil. Então, em regra, os bens serão penhorados, o ato de penhora desses bens será realizado no local onde esses bens se encontrem. Esta é a regra geral. Vejam, a execução tramita por santos. E o processo, e o bem a ser penhorado,
localiza-se, encontra-se em Pindamonhangaba. Onde esse bem, em regra, deve ser penhorado? Em Pindamonhangaba. Então, o que haverá necessidade? Haverá necessidade do juiz da execução determinar a extração de uma carta precatória executória a um dos juízos da comarca de Pindamonhangaba, para que, numa carta precatória executória que tramite lá por essa vara de Pindamonhangaba, seja destacado um um oficial de justiça, para que esse oficial de justiça realize o ato de penhora desse bem. E mais, se esse bem se localiza fora da terra, isto é, se localiza fora da circunscrição do juízo da execução, não só a penhora desse bem, mas também a sua avaliação e a sua alienação serão realizados no foro onde se encontram esses bens. Isto é, no exemplo que nós estamos dando, será tudo isso, a penhora, a avaliação e a alienação desses bens penhorados, tudo isso ocorrerá lá na carta precatória executória que está em trâmite numa das varas da comarca de Pindamonhangaba. Isso é muito, muito importante, pessoal, né? Inclusive, isso terá relevância quando nós estudarmos os embargos à execução. Devemos opor os embargos à execução para defender o executado numa ação de execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial. Nós devemos propor essa ação no juízo da execução ou propor esses embargos à execução na carta precatória executória. Isso é bastante importante, pessoal. Então, a regra é que o ato de penhora deve ser realizado no local onde se encontra o bem a ser penhorado. Tranquilos? Entretanto, esta regra, ela comporta exceção. Essa exceção está no parágrafo 1º do artigo 845 do Código de Processo Civil. Esse artigo 845, ele determina o seguinte: quando o bem que for penhorado for um imóvel ou for um veículo automotor, sendo um imóvel ou um veículo automotor, perdoe, e estiver nos autos a certidão de matrícula desse imóvel a ser penhorado, ou a certidão que comprova a propriedade desse veículo automotor, mesmo que esse imóvel, mesmo que esse veículo automotor encontre-se em local diverso do local da execução, pode sim ser realizada essa penhora nos próprios autos da execução, nos autos principais. Isto é, não será necessária a extração de carta ou expedição de carta precatória executória para que esse bem imóvel ou esse veículo automotor seja penhorado no local onde ele se encontre. Ele pode ser penhorado no próprio juízo por onde tramita a execução. Ah, Denis, mas como que vai ser? Vai ser um oficial de justiça que vai realizar essa penhora? Mas o imóvel não está em Pindamonhangaba, o veículo automotor não está em Pindamonhangaba, o oficial de justiça vai ter que ir até esse município para realizar essa penhora? Não. Nessas situações, a penhora será realizada por termo nos próprios autos do processo principal. Então veja que a penhora ela pode ser realizada através de um instrumento, de um documento denominado auto, o auto de penhora,
O auto de penhora, ele vai descrever o comportamento do oficial de justiça no momento de realizar a penhora do bem. Então, este é o auto de penhora. Ele é produzido pelo oficial de justiça. Já o termo, que não é o auto, já o termo é um instrumento, é um documento produzido no próprio cartório da vara por onde tramita essa execução. Na própria secretaria, dependendo do órgão do Poder Judiciário, da própria secretaria da vara por onde tramita essa execução. Então, o termo ele é realizado em regra, elaborado em regra não pelo oficial de justiça, mas ele é elaborado sim por qualquer outro serventuário da justiça. Então vejam que nós podemos ter um auto de penhora ou podemos ter um termo de penhora. Auto de penhora. A penhora é realizada pelo oficial de justiça. E a descrição do que ocorreu nessa penhora consta do auto de penhora. Termo de penhora. Documento produzido no próprio cartório, na própria secretaria da vara e que vai descrever a penhora que foi realizada. Já que, quando se tratar de bens imóveis, em que se junta aos autos a certidão de matrícula desse imóvel, bem como se tratar de veículo automotor, desde que haja nos autos um documento que comprove a propriedade desse veículo pelo executado, pode sim, tanto esse imóvel quanto esse veículo automotor, mesmo que eles estejam localizados fora da circunscrição, digamos assim, do juízo da execução, eles podem ser penhorados nos próprios autos da ação de execução através de termo de penhora nos autos. Prosseguindo. Resistência à penhora. Isso acontece, infelizmente, por demais. E o artigo 846 do Código de Processo Civil trata desta situação. Consta lá: se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar, a fim de impedir a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará ao juiz a respeito desta circunstância, a respeito dessa ocorrência, e vai solicitar ao juiz a ordem de arrombamento. Em sendo deferida a ordem de arrombamento, em sendo deferida esse requerimento, esta solicitação do oficial de justiça para que seja possibilitado o arrombamento das portas onde se localizam os bens penhoráveis, o que ocorrerá? A diligência que será realizada, ela será realizada não por um, mas por 2 oficiais de justiça que cumprirão o mandado, arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens a serem penhorados. E esses oficiais de justiça, esses 2 oficiais de justiça, vão lavrar tudo num auto circunstanciado, num auto bastante detalhado. E esse auto que vai descrever o cumprimento dessa ordem de arrombamento e de penhora de bens será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. E mais, esse auto circunstanciado, detalhado, que será elaborado pelos 2 oficiais de justiça, esse auto será produzido em 2 vias. Então nós teremos 2 vias desse auto, desse documento auto de penhora. Sendo que uma via vai ser entregue ao escrivão, ao escrivão-chefe do cartório ou da secretaria da respectiva vara, e a outra via vai ser entregue à autoridade policial, a quem caberá apurar se houve a prática de crime, né, nesse ato de obstar, de impedir, de tentar evitar o cumprimento da ordem judicial de
penhora. E nesse auto de circunstanciado, elaborado por esses dois oficiais de justiça em duas vias, deverá constar o rol de testemunhas. Por quê? Porque na realização dessa diligência deve haver o acompanhamento por duas testemunhas. Então os oficiais de justiça pegam duas pessoas que estejam, por exemplo, andando na rua. Olha, por favor, venham aqui acompanhar essa diligência em que nós vamos arrombar a porta para verificar se há bens penhoráveis do executado. Então, esse ponto do artigo 846 é bastante importante. Penhora de veículos automotores e de imóveis, como nós já especificamos, artigo 845, parágrafo 1º, determina que, se houver a certidão de matrícula do imóvel a ser penhorado, ou se o bem a ser penhorado for um veículo automotor e estiver juntado aos autos certidão que ateste a existência da propriedade desse veículo automotor, vejam que a penhora ela não vai ser realizada através de auto de penhora. Normalmente vai ser realizado através de termo nos autos do processo. Isto é, esta penhora não vai depender, na maioria das vezes, de diligência do oficial de justiça, mas simplesmente é feito esse termo de penhora por um serventuário da justiça. Em algumas situações, vê-se como importante que, mesmo tendo a possibilidade da penhora ser realizada a termo, que ela seja realizada através de auto, de diligência do oficial de justiça. Por quê? Porque, em regra, vai caber ao oficial de justiça avaliar esse bem. E como que ele vai avaliar esse bem se ele não tiver contato com esse bem, contato com as condições de conservação desse bem? Mas nada impede que essa penhora seja feita por termo nos autos. Muito importante, mais uma vez, sendo chato, não se esqueçam da diferença entre auto de penhora, documento produzido pelo oficial de justiça, resultante da diligência realizada pelo oficial de justiça para a realização da penhora, e o termo nos autos, que é um documento produzido no próprio cartório, na própria secretaria da vara por um serventuário, e que, na verdade, a partir desse termo, nós teremos como caracterizada a penhora. Prosseguindo, pessoal, espécies de penhora. Vamos lá, nós temos uma quantidade enorme de penhoras que podem ser realizadas, pessoal. Primeiro, a penhora em dinheiro, em depósito ou em aplicação financeira. Imaginemos que nós, oficial de justiça, adentre a residência do executado e encontre lá pilhas de dinheiro. Eu tenho ali dinheiro em espécie. O que será feito? Esse dinheiro será penhorado e será depositado, em regra, numa conta judicial junto a um banco oficial. Agora, e se o dinheiro não estiver em espécie, dinheiro vivo, mas é um dinheiro que se encontra em depósito, ou em depósito numa instituição financeira, ou numa aplicação junto a uma instituição financeira? Aí nós vamos para o artigo 854. Quando o dinheiro está em depósito ou em aplicação financeira, vai se utilizar um sistema chamado SIS-BACEN. Terrível, né? Coordenação motora quase negativa, né, pessoal? Mas, por favor, tá? Acreditem que aqui está escrito SIS-BACEN. O Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil. Esse sistema SIS-Bacen, tá? Deixa eu ver aqui mais bonitinho. Esse sistema SIS-Bacen, ele está substituindo um outro sistema que já existia há bastante tempo, que era o sistema Bacen-Jude. O sistema Bacen-Jude é substituído pelo sistema SIS-Bacen. Por esse sistema SIS-Bacen, o juiz, ele tem lá um login e tem uma senha junto ao portal desse sistema na rede mundial de computadores, e aí o juiz, lançando seu login, sua senha, o número do processo, o valor em execução, o juiz já determina a indisponibilidade eletronicamente, a indisponibilidade de todos os valores que se encontrem em depósito ou em aplicação financeira e que sejam de titularidade do executado. É quase que automática essa indisponibilidade. Ah, Denis, mas o executado, ele é avisado previamente de que vai ocorrer essa indisponibilidade por meio eletrônico através do sistema SIS-Bacen? Não haverá prévia ciência ao executado. Na realidade, vai ser realizada essa indisponibilidade por meio eletrônico, como nós acabamos de citar. Uma vez vindo aos autos a resposta a respeito do bloqueio ou não de valores de ativos financeiros, a partir do recebimento dessa resposta nos autos do processo, o juiz, em 24 horas, vai verificar se houve algum excesso nesse bloqueio ou se houve, na verdade, bloqueio de valores que são tidos como impenhoráveis, e também o juiz, nesse prazo de 24 horas, já vai determinar a intimação do executado, para que o executado, no prazo de 5 dias, possa se manifestar a respeito dessa indisponibilidade de ativo financeiro ou de depósito bancário, depósito em dinheiro constante em instituição financeira. Mas não se esqueçam, quando o executado é intimado para se manifestar, a indisponibilidade já existe, já ocorreu. O valor já está bloqueado. Vai caber, então, ao executado sustentar ou que o valor que foi indisponibilizado, ele foi feito em excesso, houve um excesso de execução, e ou pode o executado alegar que aquela quantia que foi bloqueada, ela se enquadra numa das hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil e se reveste da impenhorabilidade. Bom, findo esse prazo de 5 dias, seja em albis, seja com o executado não se manifestando, ou com o executado se manifestando, o juiz irá proferir uma decisão em que ele vai manter ou determinar que seja desfeito o bloqueio, desfeita a indisponibilidade desses ativos financeiros, ou vai vai decidir pela manutenção do bloqueio desses ativos financeiros. E quando o juiz determina a manutenção, conclui pela manutenção desse ativo financeiro, o juiz já determinará a conversão desta indisponibilidade em penhora. Passará esse valor ou esses valores a se encontrarem penhorados. E essa penhora, ela será feita por termo nos autos do processo. Muito importante, pessoal, essa questão do SIS-Bacen. E para aqueles que estavam habituados com outro sistema, o Bacen-Jude, o SIS-Bacen, ele tem uma amplitude
muito maior em termos de ativos financeiros que podem ser objeto de indisponibilidade. Prosseguindo, penhora de créditos. Ou pode ser realizada numa ação de execução, pode ser penhorado um crédito do executado. Então o executado tem um crédito para com o Denis é devedor do executado em R$10.000. O que vai acontecer? Imaginemos que este crédito do executado, imaginemos que o crédito do executado esteja instrumentalizado numa nota promissória. Se o crédito do executado, que vai ser penhorado, esse crédito que vai ser penhorado, estiver instrumentalizado numa nota promissória, vai se buscar a apreensão dessa nota promissória. Vai se buscar a apreensão da cártula. Vai se buscar a apreensão da nota promissória. Entretanto, vejam, senhores, que se esse crédito do executado estiver instrumentalizado num título de crédito, uma das características dos títulos de crédito é o fato deles poderem circular, isto é, deles poderem ser negociados. Isso faz com que terceiros de boa-fé possam vir a ser prejudicados pela penhora desse crédito. Por isso que, mesmo antes de se realizar a apreensão do título de crédito, se for o crédito do executado instrumentalizado através de um título de crédito, cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio ou qualquer outro tipo de título de crédito. Antes mesmo de se preocupar com a apreensão desse documento, o juiz já vai determinar de imediato a intimação do terceiro devedor, isto é, deverá intimar aquele que está devendo para o executado, ele que é um terceiro devedor e que está devendo um valor para o executado, ele tem que ser, na verdade, intimado para não pagar ao executado o valor do crédito, né? Então, o terceiro devedor é intimado e também o executado. O executado também deve ser intimado para que não pratique qualquer ato de circulação desse crédito, qualquer ato de disposição desse créditos. Então, créditos podem sim ser penhorados. A promoveu uma ação de execução em face de B. A é o exequente, B é o executado. Só que B tem um crédito com uma terceira pessoa, tem um crédito com o Denis. O que o exequente pode requerer? A penhora do crédito que o executado B tem com o Denis. Bom, uma vez requerida essa penhora do crédito, o juiz vai determinar a intimação do Denis, Denis, que é o terceiro devedor, para que ele não pague o valor do crédito ao executado, né? Na verdade, para que ele não pague o crédito e sim deposite judicialmente o valor do crédito, se ele já for vencido. E também o juiz determinará a intimação do executado, do B, para que o executado não pratique qualquer ato de disposição de crédito. Esta é a penhora de créditos. Penhora no rosto dos autos, também muito interessante. Mesmo exemplo, A tem uma ação de execução, A é o exequente, e tem uma ação de execução em face de B. Só que B tem uma ação condenatória por quantia certa, por exemplo, em que ele, executado, é o autor e essa ação foi promovida contra o José. Vejam, senhores, que essa ação que o B, que é o executado em relação a A, tem em relação a B,
ao José, João, não me lembro o nome que eu dei, vejam que esse processo pode gerar frutos, pode gerar dinheiro, pode gerar crédito do devedor executado. Frente a isso, o que eu, exequente, o A, posso fazer? Nos autos do processo de execução, eu requeiro a penhora no rosto dos autos desse processo que o executado tem com o João ou com o José. Com que objetivo? Com o objetivo de que, uma vez realizada a penhora no rosto dos autos, o exequente, ele se subroga, entra no lugar, entra na posição do executado, nesse processo em que ele, executado, é a parte autora. Por que do nome de penhora no rosto dos autos? Porque quando nós tínhamos os processos físicos e era realizada essa penhora, logo na capa dos autos físicos já constava a informação, há uma penhora realizada em outro processo, no processo de execução. Vejam que a anotação era feita na capa dos autos, no rosto dos autos. E isso existe até hoje. Uma vez que eu, exequente, realizei a penhora no rosto dos autos, nos autos de um processo em que o executado é a parte autora e possa ter um crédito decorrente desse processo, eu tenho duas possibilidades. Ou eu fico aguardando o fim desse processo e o que teria que ser pago para o executado é depositado nos autos da execução para pagamento, para satisfação do crédito do exequente, ou, se eu quiser, eu posso requerer ao juízo a alienação judicial desse direito, a alienação judicial dos direitos que o executado B tem nos autos do processo que ele move contra o João. E aí será objeto de alienação esse direito penhorado, que na maioria das vezes vai ser uma expectativa de direito, né? Dependendo em que situação, em que fase se encontra esses autos, que tem como parte autora o executado e que tem como parte ré uma terceira pessoa. Esta é a penhora no rosto dos autos. Caminhando mais um pouquinho. Penhora de cotas ou ações de sociedade. Vejam, senhores, que se o executado ele é detentor de cotas de uma sociedade, por exemplo, de uma sociedade limitada, ou ele é titular de ações de uma sociedade por ações, seja uma sociedade anônima, seja uma sociedade em comandita por ações. Então, se o executado é titular de cotas ou ações de sociedade, o artigo 861, ele não só permite a penhora dessas cotas, como cria aqui um procedimento. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade ou em sociedade simples ou em sociedade empresária, o juiz fixará prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade, veja, sociedade, cujo capital social é dividido em ações ou em cotas, e sendo algumas dessas ações ou cotas de titularidade do executado, e sendo essas cotas ou ações penhoradas. O juiz vai fixar um prazo para que essa sociedade apresente um balanço especial, isto é, um balanço que tenha como objetivo fixar qual é o real valor de cada uma dessas cotas penhoradas na atualidade. Então, frente à condição do patrimônio da sociedade, quanto é que vale cada cota que foi penhorada. Também, dentro desse prazo fixado pelo juízo, a sociedade vai ter que oferecer essas cotas ou ações penhoradas aos demais sócios, para ver se os demais sócios têm interesse em adquirir essas cotas pelo valor
da avaliação de cada qual. Se os sócios, os atuais sócios, não tiverem interesse em adquirir essas cotas penhoradas, o juízo determinará a liquidação das cotas ou das ações. Isto é, determinará que a sociedade transforme aquelas cotas ou ações penhoradas em dinheiro e que esse valor que for arrecadado com a liquidação dessas cotas seja depositado nos autos do processo de execução. Esse procedimento, pessoal, ele não é tão comum assim como também a penhora no rosto dos autos e penhora de crédito também não estão no rol das penhoras mais realizadas, mas o nosso objetivo na academia é apresentar ao futuro profissional todas as possibilidades existentes, porque às vezes uma situação que parece que não há mais alternativa de execução, você conhecendo essas modalidades mais difíceis de acontecer, mais raras de acontecerem, você consegue sim dar um regular seguimento ao processo de execução. Então ficamos por aqui e na nossa próxima aula nós prosseguiremos o estudo das espécies de penhora. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.